O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Hoje nós católicos nos encontramos numa atitude de muita alegria, porque hoje é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Nós nos unimos a todos os carmelitas espalhados pelo mundo todo para celebrar com eles essa festividade tão bonita. É interessante que o Carmelo é uma das ordens que tem muitos e muitos e muitos santos. E nós vamos entender até por que na ordem carmelitana tem tantos santos e tantas santas assim. Eu até digo até para aqueles que, se essa homilia ela for para o Play Canção Nova hoje, que vocês coloquem o título assim: "Usai o escapulário de Nossa Senhora do Carmo", para vocês entenderem o porquê que eu estou fazendo essa recomendação. Nós vamos, primeiramente, a leitura de hoje. Jesus está ali pregando, anunciando a boa nova. Provavelmente já tinha muito tempo que ele não via Nossa Senhora, a sua mãe, porque estava empenhado no seu trabalho apostólico. E alguém grita lá, né? "Olha, sua mãe está aí." Aí Jesus olha, né, e diz assim: "Olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus." Na verdade, não é que Jesus estava desprezando Nossa Senhora. Ele estava dizendo para aquele povo: "Olha, ninguém fez a vontade de Deus como ela. Ninguém fez como ela. Então, olha, para você ser meu irmão, minha mãe, tudo, seja como ela." A Virgem não tem uma pessoa na face da terra que tenha feito a vontade de Deus como Nossa Senhora. Claro, Jesus na sua humanidade fez também, né? E Jesus a gente não conta. Estou dizendo dos seres, os meros mortais como nós. E Nossa Senhora ela é muito especial, porque em tudo, em cada atitude, ela fez a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus? Olha, fazer a vontade de Deus resume-se apenas numa coisa: e não pecar. Quando eu não peco, eu estou fazendo a vontade de Deus. E Nossa Senhora foi aquela que foi concebida sem pecado original. Em nenhum momento da vida dela, em nenhum milésimo de segundo ou minuto, em nenhum momento Nossa Senhora pecou. Para nós entendermos o que significa aquela que foi concebida sem pecado original e que não pecou em nenhum momento. Por exemplo, nós, né? Constantemente, em alguns momentos da nossa vida, nós estamos sempre um pecadinho vem e nós permitimos. Nós somos assim. Um justo peca 7 vezes no dia,
Assim diz Davi nos Salmos, né? Então, se um justo peca 7 vezes no dia, Nossa Senhora em nenhum momento ela pecou. E lá no Monte Carmelo, lá onde Elias, ali também ele fez a vontade de Deus, destruindo os profetas de Baal. Aquele lugar onde, lá naquele monte, que se deu o nome de Monte Carmelo, onde Elias viu uma pequena nuvem lá, naquele momento em que Israel não estava tendo chuva nenhuma, porque Deus disse que Israel ia ficar por muito tempo sem chover, por causa do pecado de Acabe e de Jezabel, para ver se eles se convertiam. Aí, passado o tempo previsto que Deus tinha dado, aí está lá Elias, lá naquele monte, olhando, porque disse que ia chover. E ele disse, vai chover, e olha, só uma nuvenzinha pequenininha lá. E a partir daquela nuvem, a chuva caiu em Israel. Então, nesse lugar, muitos homens, monges, eles foram lá para se refugiar. E, sob a intercessão de Nossa Senhora, eles ficavam lá fazendo penitências e faziam orações. E é a partir daí que vai surgindo, né, essa ordem chamada do Carmelo, por causa do Monte Carmelo. Os carmelitas começam a surgir a partir daí. Depois de muitos anos, a ordem carmelitana começou a passar por muitas dificuldades, muitos problemas. Os sarracenos começaram a perseguir lá no Oriente. Aqui no Ocidente também começou a perseguição. E um homem chamado Simão Stock, que depois se tornou santo. Interessante que Simão Stock, ele durante 20 anos, ele vivia dentro ele se refugiava para fazer penitências e orações dentro de uma árvore, né? Tinha uma árvore lá que tinha aquela parte do tronco dela grande, ele ficava ali dentro. Por isso que o nome dele se chama Simão Stock, porque Stock quer dizer tronco, aquele tronco da árvore que ele ficava ali dentro. Então, ele ficou durante 20 anos. E, nesse período da perseguição dos carmelitas, ele entrou na ordem dos carmelitas, ele veio para o Ocidente. E, estando cá, depois de muito tempo, as pessoas vendo que ele era um homem muito devoto de Nossa Senhora. E além de ser devoto da Virgem Maria, ele tinha uma piedade muito grande. Ele foi escolhido como superior da ordem dos carmelitas. E aí que entra agora esse momento tão sublime do dia que nós estamos celebrando, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Estando ele pedindo a Nossa Senhora proteção para a ordem dos carmelitas por causa de tantas perseguições que estavam vindo. De repente, nesse momento de oração, Nossa Senhora aparece, esplendorosa, vestida com aquele hábito que nós vemos que as carmelitas usam, né? Aquela parte marrom, com aquela capa branca, que elas usam, né, no tempo, é branco, bege, né, mais ou menos assim, que elas usam nos momentos das festividades, com o menino Jesus no braço e com uma multidão, miríades e miríades da corte celeste, os anjos em volta dela. Então ela aparece para ele com esse tal manto, esse pano, que deu-se o nome de escapulário, que se coloca, né, no corpo,
aonde ele protege a pessoa, na frente e atrás. Então, vocês veem que no hábito das carmelitas ela tem, né? Ela tem o hábito e tem aquele pano por cima. É aquele pano que se chama o escapulário. E aí Nossa Senhora fala assim para ele, para São Simão Stock: meu filho, é este o sinal do privilégio que alcancei para ti e para todos os filhos do Carmelo. Todos aqueles que na hora da morte estiverem revestidos com este hábito, ver-se-ão salvos do fogo do inferno. Agora você dá para entender, né? Como no Carmelo tem tantos santos. Por causa desse revestimento que Nossa Senhora deu. E ela diz assim, olha, este é o sinal do privilégio que alcancei para ti. Então, se ela está dizendo que eu alcancei, significa ela pediu a Jesus, porque Nossa Senhora é intercessora por excelência, e Jesus concedeu essa graça. E a partir daquele momento, a ordem carmelitana deu um pulo, tanto de conversões, como da proteção que eles precisavam. E aqui fica isso: todos aqueles que forem carmelitas, usando o escapulário, na hora da morte serão salvos de irem para o inferno. O escapulário é como um escudo, para nós entendermos melhor. O soldado, quando ele vai lutar, ele usa aquele escudo, né, para que as balas, as flechas se baterem e não possa atingir o corpo da pessoa e a pessoa não venha a morrer. Então, o escapulário é isso. É uma proteção contra as flechas do pecado. O pecado está aí. O demônio está investindo de toda forma para que nós pequemos. Então, o escapulário nos protege de cairmos no pecado mortal. No pecado de um modo geral. Ele nos protege, ele nos ajuda. Mas como é que ele nos protege? Aqui entra um detalhe. Olha, nós não podemos usar o escapulário como se fosse um talismã, ou sabe lá o quê. Eu estou com o escapulário agora, estou protegido, não vou para o inferno, então eu caio no pecado, vou fazendo um monte de coisa. Mas na hora, você sabia que tem gente que pensa assim? Não, agora estou tranquilo, estou com o escapulário. Eu vou pecar, está tranquilo, porque na hora da morte, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. O escapulário é para que nós lembremos. Olha, vamos dizer assim, nós vamos cair no pecado. O demônio está nos tentando. Eu estou ali com o escapulário, eu lembro. Está vendo? Eu lembro, não posso pecar. A Virgem está me protegendo. É nesse sentido. Não é assim um talismãzinho, não. Tem gente por aí, eu repito, tem gente por aí dizendo, agora estou numa boa, já usei. Tem outros lá que já fizeram os primeiros sábados e estão dizendo assim, eu estou tranquilo porque eu já fiz os 9 meses. Aí, quando chegar o dia, a senhora vai me... Não tentará o Senhor teu Deus. Os 9 meses é para você ficar ali pedindo a Deus a graça realmente de não cair. Me ajuda, minha mãe, porque se a senhora sabe que essa carne é fraca. Então, está aí o escapulário. Isso aconteceu no dia 16 de julho de 1251. Por isso que hoje, 16 de julho, é o dia que nós comemoramos esse dia também. 70 anos depois, um Papa de nome João 22, não é o 23, viu? É o Papa João 22, muito devoto de Nossa Senhora, estava ali rezando ele,
quando de repente ele teve também uma aparição, uma visão de Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora disse assim para ele: é este o sinal do privilégio. Oh, perdão, que eu estou aqui com a colinha, está do outro lado. Nossa Senhora apareceu para ele dizendo assim: eu, Mãe da Misericórdia, livrarei do purgatório e levarei ao céu, no sábado, depois da morte, o que estiverem vestido com o meu escapulário. Então, foi o que Nossa Senhora falou para o Papa João 22. Quando você usa o escapulário, você luta contra o pecado. Você está sempre em estado de graça. O pecado venial nos leva para o purgatório. Se você, com a graça de Deus, morre, e Santa Teresa d'Ávila, ela dizia bem assim, né? Qual é a pessoa tão santa nesse mundo que não mereça um purgatório antes de entrar no céu? Para entrar no céu, tem que morrer sem pecado nenhum. Então, como nós temos as nossas fraquezas, nós merecemos o purgatório. Então, o que é que Nossa Senhora falou para o Papa João 22? Aqueles que estiverem revestidos do escapulário, vamos supor se ele morre numa quinta-feira, no sábado seguinte, Nossa Senhora vai lá no purgatório e tira essa pessoa e leva para o céu. É isso que ela disse. Olha que privilégio. Passar pouco tempo no purgatório. Por isso eu recomendo a nós católicos, eu diria que todo mundo deveria usar, né? Mas né, tem as investidas, tem aqueles que não gostam de Nossa Senhora, que falam mal dela. Hoje é um dia de muita graça. É um dia de muita graça porque Deus está derramando muitas graças para nós por meio de Nossa Senhora. Mas também é um dia de muita tentação. Porque nós não podemos esquecer do que aconteceu lá no paraíso, quando Adão e Eva, eles pecaram. Deus falou, porém inimizade entre ti e a mulher. Então, nesse dia, é um dia também que o demônio investe tudo. É falar de Nossa Senhora, você vê que os nossos irmãos aí começam a falar mal dela e brigar e dizer isso. É assim, as investidas contra aquela que o próprio Deus falou, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo, vai ter inimizade, nunca vai ter amizade não. O diabo não tem amizade com a Virgem Maria, nunca vai ter. E ele vai fazer o possível para que nós também façamos o que ele quer. E aí é muito investimento também do demônio para se falar mal de Nossa Senhora. Mas nós, católicos, não vamos cair nesta onda. Porque aquela que é amada por Deus, que é sacrário, vivo, aonde Jesus, pela primeira vez, quando ele veio à Terra em forma humana, se revestiu ali de forma humana no seio dela. E nós acreditamos nisso, porque o Evangelho diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dos nossos lábios jamais irão sair uma palavra que ofenda a Mãe de Deus. Dos nossos lábios, jamais. Nunca. Porque nós a amamos como Jesus a ama. Nós não vamos amar como Jesus a ama, porque Jesus a ama como Deus. Então, o amor de Jesus para com a mãe é um amor perfeito. O nosso ainda vai ser imperfeito. Não vai ter a qualidade do amor de Jesus, mas nós amamos no máximo que nós pudermos. E aí vem a recomendação que eu faço. Mães, expliquem para os seus filhos o que significa o valor do escapulário, o porquê do escapulário. E explicando para os vossos filhos
adquiram um escapulário. Antigamente, só um padre, só um sacerdote carmelita que podia abençoar. Mas os papas foram vendo o valor grandioso do escapulário. Liberou para que qualquer sacerdote possa abençoar. Então, leva o escapulário para um sacerdote abençoar. Uma das recomendações de Nossa Senhora foi o seguinte, que se for pela primeira vez que for usado, que o sacerdote abençoe e ele mesmo revista a pessoa com o escapulário. Aqui eu vou falar uma coisa, abrir um parênteses. Olha, se você for pedir para o padre abençoar, e depois você pede para o padre para colocar, e o padre diz, não vou colocar, coloca você mesmo, fique em paz, coloque. Não vai agora ficar com escrúpulo, e você tentou, o padre não quis, então coloca, você não vai, o problema, a questão não é essa, é uma recomendação, mas se não quiser colocar, revistam os vossos filhos desse escudo. Protejam os vossos filhos. Vocês não estão toda hora a paz com os vossos filhos. Quando eles são criança, tudo bem, né? A criancinha fica toda hora atrás do pai e da mãe. Mas depois eles vão se individualizando, né? Vão se afastando. Já não querem ficar muito, não. E vai se afastando. Então, coloquem em vocês, claro, né? E coloquem também nos vossos filhos. Quantas pessoas que usaram o escapulário de Nossa Senhora e foram protegidos do pecado. Quantas pessoas que com o escapulário realmente, antes de morrer, um padre apareceu do nada e foi dar lá a unção dos enfermos para aquela pessoa, para que ela pudesse morrer em estado de graça. E morrendo em estado de graça, entraram na eternidade. E se passaram pelo purgatório, no sábado seguinte, faleceu. E no sábado seguinte, Nossa Senhora levou. Ou na sexta-feira antes, ou na segunda-feira antes. Eu tenho a impressão que meu pai, ele tinha o escapulário. Eu sei que meu pai era um devoto de Nossa Senhora muito grande. E meu pai começou a entrar no processo, né? Aí a doença foi chegando, e meu pai ia morrer. Eu tive que sair daqui de Cachoeira, fui para lá. Passei, cuidei dele, depois eu voltei. Deu uma melhora, e naquele período da Páscoa, o meu pai começou também a entrar na fase, e realmente ele acabou falecendo. E a minha cunhada, ela tinha falado uma coisa para mim, que ela disse assim, olha, José, o seu pai, ele é muito devoto de Nossa Senhora, ele vai morrer num sábado. Olha, não foi verdade? A 1h eu estando aqui na casa de Nazaré, que naquele tempo não era o seminário, era o pré-discipulado. Aí Heloísa, que é aqui da comunidade, ela bateu lá na porta do quarto e falou para mim assim, o seu pai foi para o céu. Aí eu olhei para ela, era de madrugada, eu disse, então vamos dormir, né? A minha reação foi essa. Só que eu não fui dormir, eu fui lá para a capela e fiquei lá rezando o terço pela alma do meu pai, porque o que é que eu podia fazer se não rezar pela alma dele? Para dizer assim, eu não entrei no desespero, né? Aí disse, vai dormir, vamos dormir. Já foi. O que é que eu posso fazer mais? Mas eu fui para a capela e fiquei lá rezando. Mas para dizer, foi no sábado.
justamente no sábado. Usai, então, o escapulário de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora do Carmo. Eu estou aqui com o meu. Anos e mais anos eu uso esse escapulário. Só tiro na hora que eu vou tomar banho. Toma banho, tiro, acabou o banho, coloco, já é um hábito. E se eu esqueço, fica parecendo, está faltando alguma coisa, eu fico assim, aí quando eu passo a mão no peito, assim, eu digo, esqueci o escapulário, vou lá e pego e coloco de novo. É uma recomendação que eu estou fazendo, né? Quem quiser passar pelo purgatório por pouco tempo, é só usar. Quem não quiser, fica aí com as suas coisinhas mesmo, fazendo suas orações e tudo mais. Mas se essa recomendação veio do céu, você acha que eu sou bobo? Deixa de ser otário. Bobo eu não serei. Então adquiram, peçam um padre para abençoar, peçam a graça de serem fiéis a Deus, peçam sempre revestido com esse escudo, minha mãe não permita que eu caia em pecado mortal. E se cair, já procure um sacerdote, confesse, porque a qualquer momento Deus poderá nos chamar. Ó Virgem Maria, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.